último ano. No assunto passado, a gente falou sobre a formação dos estados, né, absolutistas, estados nacionais, também chamado. Né? Só para frisar, só para deixar um pouco mais claro o assunto, lá nesse assunto falou sobre a centralização do poder na mão dos reis, também chamado de absolutismo. Né? Um rei absoluto é aquele rei que vai mandar em tudo e em todos, né? Um ser supremo que vai ter toda a autoridade para mandar em todo mundo, né? Ok. A gente viu também a diferença entre o Estado e nação, né? O Estado, ele vai simbolizar a repressão ou vai simbolizar o poder das autoridades, né? O Estado, ele está simbolizado na figura do policial, na figura do político, né? Como vereador, como prefeito, como presidente, governador, enfim, tudo isso é chamado simbolicamente de Estado, tá? Tudo isso que representa o poder público é chamado de Estado. E a nação somos nós, né? Nação, quando a gente fala nação brasileira, a gente está falando do povo brasileiro. E quando a gente está falando de Estado brasileiro, a gente está falando de todas as autoridades, tá? Então, no absolutismo, na formação desses estados, né? Falou aí da formação de Portugal e Espanha. Portugal se centralizou no século XII. A gente viu que Portugal, ela não era uma só, né? Não estava unificada, estava distribuída aí entre impérios, entre reinos como o de Castela e Aragão, tá? E aí, depois de brigas entre elas, até elas se unificarem, aí só um só território, né? Um só país, uma só nação se formou aí a partir do século XII. Isso foi importante para que a gente possa entrar nesse novo assunto que a gente vai começar agora, que são as grandes navegações, aqui na página 144. Então, pessoal, as grandes navegações, elas só foram possíveis, só deram certo por causa dessa centralização desses estados, como Portugal no século XII. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Foi graças a essas grandes navegações que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui a essas terras tupiniquins, essas terras brasilienses, né? Então, foi muito importante para nós, né, essa formação desses estados. Foi muito importante para nós foram muito importantes essas grandes navegações. E alguns, como diz lá na atividade, a atividade vai te perguntar, alguns historiadores, eles dizem que as grandes navegações, elas foram muito importantes para a globalização, foram o começo da globalização. Sim, isso é verdade. Sem as grandes navegações, nós não teríamos a internet. Sem as grandes navegações, nós não teríamos as multinacionais. Todo mundo sabe que multinacional é uma empresa que tem a sede em um país e filial em vários outros países, né? Como, por exemplo, a LG, né? A LG tem a sua sede lá na Coreia do Sul e tem as suas filiais espalhadas pelo mundo. Os seus produtos são de boa qualidade, a gente utiliza, né? Os notebooks, os celulares. Outro exemplo, a Samsung também, né? Samsung também é sul-coreana, né? Tem a sua sede lá na Coreia do Sul e produz seus produtos aí, espalha para todo o Brasil, todo mundo. A Apple, né? Apple também é uma multinacional. Enfim, sem as grandes navegações, nós não teríamos toda essa globalização. A globalização é esse fenômeno que une o mundo todo, tá? Em questões de segundos. Hoje isso é possível, né? Lá no século XV, quando ocorreram as grandes navegações, demorava o quê? 3 meses para poder navegar, né? Para poder se chegar de Portugal ao Brasil. Hoje, em frações de segundo, né? Em milésimos de segundo, você pode se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo.
Isso é a globalização. Então a globalização começou desde o século XV, né? A aproximação entre os continentes desde o século XV até os dias de hoje. Mas para alguns historiadores começou lá. Eu também tenho essa crença de que a globalização começou aí com as grandes navegações, porque aproximou o mundo, né? O mundo dantes desconhecido agora virou conhecido aos nossos olhos. Não só isso tudo, mas os blocos econômicos também são exemplo do sistema globalizado. Né? Todo mundo sabe que o Brasil faz parte do Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul. Ou seja, os países do Sul se unificaram para formar esse Mercosul. Qual a importância do Mercosul, professor? A importância do Mercosul é que o Brasil ele pode vender um produto para a Argentina, ele pode vender um produto para o Uruguai, ele pode vender um produto para o Paraguai, ele pode vender um produto para, já falei, Paraguai, Uruguai, Argentina, com valor mais em conta na questão dos impostos. O Brasil pode pagar menos impostos para vender o seu produto, tá? E pode cobrar menos impostos também dos outros países. E fora as viagens, se você for para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, você não vai precisar de um visto, de uma autorização para entrar lá. Você só vai precisar da sua identidade, dos seus documentos em dia, né? Diferente aí dos Estados Unidos, você vai precisar de muita coisa, muita burocracia para poder entrar lá. Então, esse Mercosul, ele ajuda-nos a isso. Melhora as relações comerciais e as relações de câmbio, né? As relações de intercâmbio. Ou seja, do intercâmbio, no caso, tanto comercial quanto o intercâmbio financeiro, intercâmbio, a troca de produtos, ou a questão das barreiras, né, alfandegárias, as barreiras de cada país, tanto com relação aos produtos vendidos quanto com relação às viagens. Né? Se você estiver aí próximo da fronteira com o Paraguai, você pode ir até a pé, não vão te proibir de entrar lá. Tá? Ok. A União Europeia também é outro exemplo de um bloco econômico bem sucedido. Né? A União Europeia é o bloco mais bem sucedido do mundo, concentra mais de 28 países e tem a moeda única, o euro. Tá? Um bloco bem sucedido. Ok. Olha, o mercantilismo ele é esse processo que ocorreu no século XV, tá? Em busca de novas formas de riqueza, em busca de especiarias, que são os temperos, os tapetes, a pimenta, cravo da Índia, né? Vários produtos. Que na época não tinha geladeira, né? Vocês sabem. Então eles precisavam desse sal, dessa pimenta, desses produtos para dar sabor, conservar os alimentos e fazer remédios também. Né? Noz moscada, enfim, vários produtos. Precisavam desses produtos para conservar os alimentos, para se curar de doenças, enfim. E esses produtos eles conseguiam nas Índias, né? É tanto que quando eles chegaram ao Brasil, eles deram o nome para os índios de índios, porque eles achavam que estavam nas Índias. Né? Porque nas Índias era onde eles procuravam esses produtos, as especiarias. Tá? Então, quando os árabes eles fecharam as rotas, foram obrigados eles caçarem e procurarem novas rotas. Né? Então, lá na atividade vai te perguntar qual foi a importância dessas grandes navegações. Procurar novas rotas para o comércio, né? Melhorar o seu metalismo. O que é o metalismo? O metalismo é a acumulação de metais. Na época, quanto mais ouro e pedras preciosas, prata e pedras preciosas, uma nação tivesse, mais rica ela era. Então, o objetivo era acumular metais preciosos. Então, eles saíram procurando não só essas especiarias,
mas também esses metais preciosos, tá? Então aí nessas grandes navegações eles procuraram. O mercantilismo também ele é caracterizado por esse modelo econômico. Além de utilizar esse metalismo, ele utiliza a balança comercial, o protecionismo e a intervenção do Estado na economia. Vou explicar direitinho. O metalismo a gente já sabe, a acumulação de metais. Quanto mais metais, mais ouro, mais pedras preciosas, prata, tal, uma nação tivesse, mais rica ela era. Tá? A balança comercial. A balança comercial, até o dia de hoje, a gente utiliza ela, né? Quando essa balança comercial ela está favorável, a gente tem um superávit. Quando essa balança comercial ela está desfavorável, a gente tem um déficit. Ó, vou até postar aqui. Olha aí como se escreve. Ó. Dá para ver? Tá. Quando a balança comercial está favorável, ou seja, quanto mais entra dinheiro do que sai, eu tenho um superávit. Quando eu gasto mais do que eu arrecado, eu tenho um déficit. Um saldo positivo é um superávit, saldo positivo. Saldo negativo é um déficit. Ah, o Beneval gastou muito dinheiro, está quebrado esse mês. Ele gastou mais do que ele recebeu. Então o Beneval ele está em déficit. O Beneval gastou menos do que ele recebeu. Tem dinheiro sobrando em caixa. Então o Beneval ele está em um superávit. Um saldo positivo. Então, se eu falo país, com relação ao país, olha, entrou mais, o país comprou mais produtos do que vendeu, o país está em déficit. Ele gastou mais para comprar o produto dos outros países do que para ele ter os produtos e não precisar comprar. Então, ele está no saldo negativo. O país ele vendeu mais do que ele comprou, ele está com saldo positivo, ele vendeu muito, então ele está em um superávit. Assim, o saldo positivo, superávit, saldo negativo, déficit, ok? Então, ok. O protecionismo. O protecionismo é você proteger, como acontece até hoje, proteger as barreiras do seu país, né? Por exemplo, tem uma empresa brasileira, vou dar o exemplo aqui da Multilaser. A Multilaser produz celulares, a LG também produz celulares, né? Então, o Brasil, para proteger a Multilaser da LG, não tem como concorrer, né? Porque são empresas, né? Dispensa comentários a LG e a Multilaser. Então, o que o Brasil faz? Olha, eu vou cobrar 20% de cada celular que entrar da LG aqui no país. E para produzir os celulares da Multilaser, eu vou baixar os impostos em 20%. Então, isso aí é o protecionismo. O governo ele quer fazer o quê? Quer fazer com que a empresa nacional não tenha tanto prejuízo com relação à empresa internacional. Então, isso aí é o protecionismo e a intervenção do Estado na economia. O Estado está interferindo para que não haja tantos prejuízos, né? Então, ó, dispensa falar, na época, os países utilizavam a bússola, o sextante, o astrolabe, que eram instrumentos de navegação. A bússola foi criada aí na China, tá? Então, ó, as caravelas eram embarcações pequenas, menores que os grandes barcos, né? E foram fundamentais porque ajudaram a Portugal a ser a pioneira nas grandes navegações, tá? A escola de Sagres.
A escola de Sagres, ela foi muito importante. Era na escola de Sagres, lá em Portugal, que foi aprendida a utilizar esses instrumentos de navegação. Lá na escola de Sagres, eles aprenderam a utilizar a bússola, aprenderam a utilizar o astrolabe, aprenderam a utilizar o sextante. O que dificultou as grandes navegações? As grandes navegações foram dificultadas porque antes a igreja ela impedia, né? A igreja impedia esse progresso. Mas aí com o Renascimento as ideias foram mudando, né? Passaram aí do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, para o antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Então, o Renascimento ajudou as grandes navegações. Fora que eles acreditavam que no final da linha do horizonte eles iam cair num penhasco. Eles não acreditavam que depois daquele marzão todo ainda tinha terra para frente. E eles acreditavam também nos monstros marinhos, né? Acreditavam que o mar era cheio de monstros marinhos. Pronto. Então, bom dia para vocês. Agora eu peço que vocês respondam essa atividade da página 148 e 149.